Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 12, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Pega aí a sua palavra e vamos refletindo sobre isso. Estarmos prontos para fazer a vontade de Deus. Versículo 1. Aliás, antes de ler aqui a palavra, eu quero fazer um desafio para o pessoal que está aqui pelo YouTube, tá bom? Que eu estou vendo aqui que tem 16 mil pessoas no YouTube agora. Então, estou dando um bom dia para vocês também que estão nos acompanhando. E é impressionante quanto pedido de oração vai chegando aqui nos comentários. É impressionante. Pedido por cura, por libertação. Você vai fazer o seguinte, você vai copiar esse link do YouTube e manda lá para alguém, ou manda num grupo e escreve assim: olha, assiste o programa de hoje porque Deus tem algo para você e você precisa estar pronto. Deus quer algo de você e você precisa estar pronto. Vamos fazer esse desafio? 16 mil pessoas mandando esse link do YouTube para grupos, para pessoas que você sabe que precisa estar hoje. Interrompeu, Pito, nosso diretor está me atualizando aqui, já tem 21 mil, tá? Depois 21 mil, olha só, que tá beleza. Atualizado aí no teu, mas tá ótimo, a gente... Perfeito, olha. Não cresça, uns 5 mil a mais, mas tem muito mais para chegar. Imagina, se num acampamento de oração a gente tem 287 mil pessoas, imagina, como o Peter falou aqui no PHN, imagina agora quantos não podem nos acompanhar nesse momento em que Deus quer falar conosco, porque Ele tem algo especial para você que acompanha esse sonho para a vida agora. Que lindo. Enquanto você estava falando aí, inclusive uma pessoa falando aqui que é de Portugal, então um abraço para os nossos irmãos portugueses que nos acompanham também. Vamos lá então. Versículo 1, capítulo 12 de Romanos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo, temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizamos em proporção com a fé recebida. É o dom de serviço? Prestamos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só isso que diz aqui no versículo 2 dessa passagem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais, olha só, distinguir o que é da vontade de Deus. E o que é da vontade de Deus? Como é que a gente faz para distinguir se algo é da vontade de Deus? Está aqui na palavra. É fácil, é só perceber se aquilo é bom, se aquilo
agrada e se aquilo é perfeito. Tá? É bom, agradável e perfeito. Bom, agradável e perfeito. Vamos seguir na nossa meditação, porque tem outras passagens bíblicas que eu trouxe aqui e que também vai nos ajudar nessa meditação. Vou voltar a ler esse texto de Romanos, mas tem aqui outras passagens bíblicas que vão nos ajudar demais. Você vai anotando depois na sua Bíblia, você vai fazendo o seu estudo depois dessas passagens bíblicas que vão ser complemento para tudo isso que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? A prontidão de coração. No livro de 1 Pedro, ou no capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, santificai em Cristo os vossos corações. Que tipo de pessoa está pronta para fazer a vontade de Deus? Aquela pessoa que está com o coração unido a Deus. Se nós estamos distantes de Deus, não tem como a gente fazer a vontade de Deus, porque a gente não está em sintonia com Ele. A gente não tem um relacionamento com Deus. Peter, o que eu preciso fazer para fazer a vontade de Deus? Caminhe com Ele. É só estando próximo que você tem um relacionamento e você vai, ao mesmo tempo, entender o que Ele quer e, ao mesmo tempo, estar pronto. Porque existe ali um relacionamento, você está caminhando com Ele. Entende? Isso está em 1 Pedro, capítulo 3. A vigilância constante. Esse é um outro detalhe muito importante. Jesus nos alerta sobre a importância de estarmos atentos e vigilantes. Onde que está isso? Está em Mateus, capítulo 24, de 42 a 44. Mateus 24, 42, 44. Isso aí é a vigilância constante. Diz assim essa passagem: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, né? Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Isso aqui está falando da segunda vinda de Jesus? Também. Mas no seu santo evangelho, essa passagem de estar preparado para a vinda de Jesus a qualquer momento, significa também esse Jesus que vem pedir algo. E olha que lindo, né? Ele é Deus, gente, ele podia fazer qualquer coisa. Ele é Deus, ele não precisaria de nós, mas ele quis precisar de nós para que, fazendo algo em Deus, nós mesmos vamos nos santificando nesse processo de fazer algo por Ele. Aqui na Canção Nova nós inclusive vivemos a realidade do trabalho santificado. Por que é o trabalho santificado? É trabalho santificado porque quem pede esse trabalho é o próprio Deus, ou seja, esse trabalho é santo, tá? Tudo o que nós estamos fazendo hoje aqui no Sorrindo para a Vida, o Thiago apresentando, o Sapo tocando ali o violão, a Valdene aqui também participando, eu aqui, esse trabalho, o que Deus nos pediu hoje aqui para fazermos, passar um tempo, 1h30 do nosso tempo aqui, este trabalho, quem pediu este trabalho, quem nos chamou para estar aqui é santo, e o que nós fazemos é um trabalho santificado, e porque é santo o que nós fazemos, nós também vamos nos santificando trabalhando aqui. Você tenha absoluta certeza que vivendo isso aqui, tanto você é atingido pela graça de Deus como nós. Quando a gente sai do ar aqui, depois, nos bastidores, a gente olha um para o outro e fala, cara, o que aconteceu? A música encaixou, e a gente às vezes nem conversou sobre isso, e a música certa veio, a partilha certa, o testemunho. Quantas vezes o testemunho que a Valdênia trouxe aqui veio de encontro com a palavra de Deus, a coisa mais linda do mundo, gente. Santifica a gente, porque nós estamos tendo contato com isso. Trabalho santificado. Então, o que o Senhor pede, nos santifica. Nós precisamos estar vigilantes, porque de repente o Senhor pode aparecer num momento, nos pedindo algo, e a gente não está pronto. Vigilância constante. Bom, adiante. Preparação diária. Todos os dias. Olha só,
prontidão de coração, vigilância constante e agora esse passo, a preparação diária, todos os dias. A única coisa que a gente tem na mão é o hoje. Então nós precisamos nos preparar hoje. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, São Paulo nos exorta nos dizendo o seguinte: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Ficai firmes. Você lembra de alguém? Essa expressão? Aguenta firme, meu filho. Mas não é só um aguentar firme, num sentido de permanecer estático e ficar ali firme, sem fazer nada, e Deus vai fazer, eu aguento firme. Não é estático, é dinâmico. Uma vez tendo feito tudo o que Deus pediu, fica firme, porque a vontade de Deus se cumprirá. A gente faz tudo como se só dependesse de nós e confiamos como se dependendo de Deus, porque só Ele está fazendo. A gente confia, faz tudo que Ele pede e espera em Deus absolutamente tudo, porque foi Ele que pediu. Aguenta firme, mas aguenta firme assim. Faz o que o Senhor está pedindo e permaneça. E essa preparação, ela é diária. É uma armadura que a gente está ali preparado, constantemente protegido, porque a qualquer momento a guerra começa. A qualquer momento a luta vem. E se a gente está desprevenido, meu irmão, aí a gente é levado como uma enxurrada. A gente nem estava preparado, né? É necessário estar vigilante com relação a isso. E a disposição para o serviço. Olha, gente, como é triste você trabalhar com uma pessoa indisposta. Você já trabalhou com gente assim? A sensação é que a gente carrega nas costas a pessoa no trabalho, sabe? A pessoa não vai, a pessoa não quer uma resolução. A pessoa trabalha sempre se encaminhando para um menor esforço. Gente, o que é bom, o que dá resultado, dá trabalho. Dá trabalho. Então, disposição, né? Então, eu estou exortando tanto você, quanto também, né, que está vivendo essa realidade, né? Puxa vida, não está disposto. Essa outra pessoa que trabalha comigo não está disposto. Lá naquele setor de trabalho não está disposto. Parece que só eu estou querendo trabalhar nesse setor, né? Estou exortando você, olha, não olha para isso não. Esteja pronto sempre, disposto, disposição. Então, se você está vivendo esse cansaço de se sentir trabalhando sozinho, peça a Deus essa graça. Senhor, eu não quero perder a minha disposição por causa do ambiente que eu estou inserido, tá? Então, isso para você que se sente lutando sozinho. E agora para você que se sente cansado. Porque, olha, é muito tempo se colocando à disposição, trabalhando. Aí, no final das contas, parece que a gente não é valorizado, a gente não é notado. Olha, aí vem aquela fase do, cansei. Sabe a fase do cansei? Larguei mão. Eu larguei mão, deixa para lá. Outro vai fazer, e se não fizer também não é problema meu, mas não quero mais me envolver desse jeito. E aí você acaba abandonando uma disposição que na verdade faz parte da sua personalidade. Você é uma pessoa disposta e já faz um tempo que você deixou de ser. Não, pensa assim não, esteja disposto e peça para o próprio Senhor revigorar suas forças no dia de hoje. O Salmo 40, versículo 8, expressa um desejo profundo de cumprir o propósito divino. Aí que está, a gente não trabalha só para homem, gente, a gente trabalha para o Senhor que nos chama, ainda que o seu trabalho não tenha nada a ver diretamente com a evangelização, mas uma pessoa cristã, autêntica, seja o trabalho que for, trabalho de escritório, um trabalho burocrático, seja o trabalho que for, saiba, você sendo um cristão autêntico, disposto, alegre, feliz, acolhedor, você evangeliza com a sua forma de ser, né? Então, no final das contas, a gente trabalha para Deus, independente para qualquer coisa que a gente faça, a gente trabalha para Deus. No final das contas, sempre foi e sempre será entre nós e o Senhor.
né? Agrada-me fazer a tua vontade, diz o Salmo. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Precisamos estar sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Estais preparado, porque a hora em que não penseis, virá o Filho do Homem, diz Lucas, capítulo 12, versículo 40. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 50. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Lucas 1, versículo 38. Inclusive, eu vou pedir de novo pro Tiago ler a mensagem de hoje, que tem a ver com Nossa Senhora, né, Tiago? Uhum. Qual que é a passagem, qual que é o texto, a frase de hoje? Maria está sempre em prontidão e diante de nossas dores intercede por nós, mesmo quando não recorremos ao auxílio dela. Olha só, é uma frase do Padre Jonas nos recordando de Nossa Senhora. Olha, Maria está sempre em prontidão. Está aí mais uma graça que nós recebemos do céu, nós católicos, recorre a Nossa Senhora. Ela sempre esteve pronta, sempre. Mesmo nos momentos de dor, mesmo naqueles momentos, sabe na passagem de Deus, na passagem bíblica que fala, Maria guardava tudo no coração, significa o seguinte, ela não entendia aquilo, ela guardava no coração e rezava. Porque no momento certo ela tinha a certeza de que uma hora ela ia entender. Deus ia revelar a ela. Mas ela também não entendia muita coisa, então ela guardava no coração e ela estava pronta, atenta para entender o projeto de Deus na vida dela. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Foi essa passagem que nós começamos essa partilha. Precisamos discernir e estar prontos para seguir a vontade de Deus. Só que aí, irmãos, entram os empecilhos. E aí eu quero fazer junto com você, porque nisso aqui eu entro também, tá? Alguns pontos que são empecilhos para a gente cumprir a vontade de Deus ao nosso respeito. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, são 5. Toma cuidado com esses 5 pontos, viu? Porque esses 5 pontos podem impedir você de seguir a vontade de Deus hoje. Primeiro empecilho, respeito humano. Gente, esse respeito humano é um negócio impressionante. Sabe por quê? Porque pode ser que Deus peça para você hoje, por exemplo, algo que vai interferir na sua casa, na sua família, e não vai ser de uma hora para outra que todo mundo vai concordar com aquilo que Deus pediu para você. Nossa, que bonito, Deus falou com ele e agora, nossa, que coisa maravilhosa, vamos todo mundo seguir a vontade de Deus agora, porque Deus falou no coração dessa pessoa, falou no seu coração e agora toda a nossa família vai ter... Não, tem inclusive os embates próprios daquilo que Deus te pede hoje, né? Nem sempre, gente, nem sempre seguindo a vontade de Deus a gente vai agradar todo mundo ao nosso redor. E aí a gente deixa de cumprir a vontade de Deus por conta de um respeito humano. O que as pessoas vão pensar de mim, né? E olha, convém mais a nós, irmãos, agradar a Deus do que aos homens. E por isso a gente precisa estar com a nossa sintonia em Deus em dia. Porque também isso é uma linha muito tênue da gente cumprir a vontade de Deus e fazer os nossos caprichos. Tem que ser vontade de Deus. Eu estou falando de vontade de Deus. Uma vez Deus pediu, agora vamos cumprir. E se não agradar as pessoas que estão ao nosso lado, olha, paciência, resiliência, mansidão, até Deus também revelar aos corações das pessoas que estão próximo, né? Porque Deus também ele vai confirmando com o tempo a vontade dele para aquela situação dentro da sua família. Aí eu posso ampliar para dentro do seu grupo de oração, para dentro da sua comunidade, para o seu trabalho profissional. Mas às vezes Deus escolheu você primeiro para dar o passo
primeiro, para depois. Igual, eu me recordo agora o Padre Jonas, quando chegava aqui porque era um brejão aqui, o lugar onde é o centro de evangelização era um brejão. Aí ele olhava para aquilo e ele falava para as pessoas que estavam aqui na comunidade, né? Olha, aqui vai ser um grande estádio de futebol, onde várias pessoas virão, um lugar parecido com um estádio de futebol grandão, assim, com as arquibancadas. O povo olhava um brejo. Mas Deus chamou o Padre Jonas a acreditar primeiro. E aí olhava aquela inspiração e achava uma loucura. Por respeito humano, o pessoal está me achando louco. Estão achando que eu sou louco. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu não falei nada. Vamos fazer de conta que Deus não falou nada e vamos engavetar isso que Deus pediu. Não, respeito humano não. Toma cuidado com o respeito humano. Segunda coisa que é um empecilho para você fazer a vontade de Deus: apego aos próprios projetos. Gente, abrir mão do que a gente pensa é tão difícil. Cara, é muito difícil. Sabe por quê? Porque parece que a gente está deixando algo de nós. Parece que a gente está se anulando. E não é se anular. Claro que também é isso. Mas quando a gente se dispõe a se rebaixar para discernir a vontade de Deus e se adequar a ela, o resultado disso é muito maior do que o nosso próprio projeto, né? Apego aos próprios projetos. E aí eu posso dizer também, apego às próprias funções, aquilo que você faz hoje, apego à sua posição. E se Deus pedir o seu cargo hoje, hein? Eu penso nisso constantemente, sabe, gente? Hoje é uma responsabilidade que me foi confiada dentro da comunidade Canção Nova. Estar com a responsabilidade de levar adiante o acampamento PHN, por exemplo. Que coisa grande, quanta responsabilidade. E é inevitável, a gente acaba ficando em evidência, mas isso passa e vira poeira. Não é o trabalho do PHN que vai me levar para o céu não, viu, gente? Aliás, ninguém que assumir esse trabalho vai estar garantido no céu. Não. Aí Deus dá a responsabilidade e aí Ele pede de volta. Chega, valeu, brigadão, vem outro. E aí vai mudando. Mas se a gente fica apegado àquilo, e aí? A gente não pode ficar apegado aos próprios cargos, à própria posição, aos próprios projetos. A gente precisa caminhar em sintonia com o que Deus nos pede. E se apegar aos próprios projetos podem ser empecilhos à vontade de Deus para você hoje, né? Terceiro empecilho, melhor dizendo, que pode te impedir de viver a vontade de Deus ao seu respeito: medo de não dar certo. Eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. E se não der certo? Sabe aquele medo de não dar certo? Sabe o que é isso? Sabe o que é esse medo de não dar certo? Isso é idolatria, sabia? Idolatria de si. Porque quem tem medo de fazer algo, medo de não dar certo, eu estou fazendo algo, eu tenho medo daquilo não dar certo, eu estou me idolatrando, porque eu não me permito errar. Eu estou elevando a minha própria imagem. O que as pessoas vão dizer se eu errar? Vão dizer que você é humano. Vão dizer que você tem falhas, tem limites, tem defeitos. Apego à própria imagem. Pode dar errado. Claro que pode dar errado. E se der errado, deu errado. Não é uma irresponsabilidade, sabe? Mas a gente não pode esquecer, em tudo que a gente faz, por mais que a gente faça tudo direitinho, tudo certinho, mas pode dar errado. Pode dar errado. Claro que pode, né? Mas esse medo de não dar certo, essa grande valorização de si mesmo, pode impedir de você fazer a vontade de Deus. Porque o que Deus está te pedindo não está ali no controle da sua mão. E aí, por causa da sua idolatria da própria imagem, você não faz. Não, gente. Se abandona. Tem uma frase que é um clichê, né? Mas eu retomo aqui, né? Dá o passo, Deus dá o chão depois. Dá o passo, Deus dá o chão depois. Não tenha medo. Se é isso que Deus te pede, e aí precisa do discernimento, é Deus quem está pedindo, é Deus, eu sinto. No fundo do meu coração, eu tenho medo de errar, mas é Deus que está me pedindo. Dá o passo,
Deus dá o chão. Quarto, penúltimo. Querer realizar em si o projeto frustrado de outros. Isso eu vou falar para os jovens. Você não tem a obrigação de realizar na sua vida o projeto que o seu pai ou que a sua mãe não conseguiu realizar. Você não tem essa obrigação. Pai, mãe, não queiram realizar nos seus filhos o projeto que você quis realizar lá no passado. Aí você quer enfiar a goela abaixo no seu filho aquele projeto que você não foi capaz, você não conseguiu, aí você quer realizar nele, para tampar uma ferida do passado de algo que você não conseguiu. Ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. O seu filho é outra pessoa. Você, filho, você é outra pessoa. Você não precisa estar preocupado em realizar e agradar todo mundo ao seu redor, fazendo aquele determinado projeto ou desempenhando aquela determinada função. Não. O que Deus quer de você? Hein? O que Deus quer de você? Quando eu fui sair da minha casa para poder vir para a Canção Nova, você acha? Claro, minha mãe é, né? Mãe, gente, mãe ama o filho. E mãe quer o melhor para o filho. O que você acha que a minha mãe pensou? Imagino que os meus irmãos também, né? O que você acha que a minha mãe pensou, e dos meus irmãos também? Estou indo para a comunidade Canção Nova. Não sei como vai ser meu futuro, não sei o que eu vou ganhar financeiramente, não vou por salário, vou vivendo a divina providência. O que você acha que a mãe pensa? Meu Deus do céu, eu investi tanto no meu filho estudou, meu filho se capacitou, eu me entreguei, paguei, né? Paguei. Eu perdi do meu tempo, do meu trabalho, perdi entre aspas, tá? Perdi do meu tempo, aliás, entreguei do meu tempo, do meu trabalho para fazer meu filho estudar, ser alguém na vida. De repente ele larga tudo e vai para Canção Nova. Você acha que foi fácil? Claro que não foi, né? Só que Deus chama. E teve uma frase muito bonita que minha mãe disse, quando ela percebeu que de fato eu iria e que tinha um Deus me chamando, minha mãe me disse uma coisa. Ela disse assim: é impossível lutar contra Deus. Minha mãezinha, Dona Maria Augusta, lá de Cuiabá. Que lindo, Deus falou no coraçãozinho dela. Então, gente, nós precisamos estar abertos para cumprir a vontade de Deus, antes de tudo. E quando a gente cumpre a vontade de Deus, tudo vai se ajeitando com o tempo. Agora, se a gente fica só querendo agradar as pessoas, as autoridades, aquela pessoa que é responsável por nós, a gente só vai agradando a pessoa. Não. E se Deus pedir algo diferente para você? E se Deus tiver uma vocação para você? Você está segurando essa vocação já faz um tempo. Você sabe que você tem um chamado. Você tem uma vocação. E aí você não dá o passo porque você tem medo de desagradar as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com isso. O tempo passa. O tempo passa mais rápido do que você imagina. E quando a gente olha para trás, a gente vê quanto tempo a gente perdeu querendo agradar mais os outros que a Deus. Por último, é um empecilho que você pode ter para não cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é? É o mais óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Qual é o empecilho? Não saber o que Deus quer. Eu não sei o que Deus quer. Como é que eu vou cumprir a vontade dele se eu não sei o que ele quer? Peter, eu preciso ouvir a Deus. Então para com essa bagunça interior. Silencia. Entra numa vida de fato, de uma espiritualidade autêntica, uma oração autêntica. Tenha vínculo com a palavra de Deus. Vínculo. Tenha relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa, meu irmão. Deus é uma pessoa, minha irmã. Você precisa se relacionar com Ele, conversa com Ele, fala com Ele, caminha com Ele, silencia, escuta. Ele vai falar. Escuta o que eu vou falar para você agora. Quando Deus quiser uma coisa de você, você vai entender. Você vai entender. Não tenha medo não.
Você vai entender. Peter, já faz muito tempo. Se você ainda não discerniu, talvez não seja o momento de você entender, mas você vai entender. No momento certo você vai entender. Esteja pronto, esteja com Ele e caminha com Ele, sem medo, como naquele episódio do barco, né? No meio daquela tempestade, aí Jesus vem, os discípulos ficam com medo, apavorados, pensando que é um fantasma. E um dos discípulos diz, é o Senhor. Quando Pedro percebe que talvez seja o Senhor, Senhor, é o Senhor? Se é o Senhor, me manda ir até você. Aí Jesus olha para Pedro e fala, vem Pedro, vem. Pedro sai do barco e no meio daquela tempestade ele vai se encaminhando para perto do Senhor. Ele teve medo, começou a afundar. Jesus pega ele pela mão. Por que duvidaste, Pedro? Por que você está duvidando? Vem, eu estou no meio da tempestade, não tenha medo. Quando o Senhor pedir, vai, irmão, vai. E quando você perceber a voz dele, você vai entender que é ele. Vai. Toda essa partilha aqui é para você entender o seguinte: o que Deus quer é maior do que o que você pensa. O projeto dele é maior que o sonho que você tem em você mesmo. Esteja pronto para servir, esteja pronto para ir, ainda que seja meio confuso, mas uma vez Deus chamando, não tenha medo, vá. Talvez Deus está chamando só você para mudar a sua casa, vai. Talvez Deus está chamando você a ser aquele ponto fora da curva lá no seu trabalho. Seja, não tenha medo. E terminando essa passagem de hoje, falando sobre seguir a vontade de Deus, eu digo para você, tenha claro no seu coração, existem algumas perdas que não são perdas, são livramento. Talvez seguindo a vontade de Deus você vai perder coisas, mas nem sempre esse perder vai ser perda. Talvez esse perder vai ser livramento. Se for para você perder esse namoro porque você quer cumprir a vontade de Deus na sua vida, Peter, olha, se eu fizer essa proposta de santidade para o meu namoro, o meu namoro vai acabar. Se o seu namoro acabar por conta de um chamado que Deus está fazendo a você, de viver a santidade, saiba, perder esse namoro não é perda, é livramento. Estou sendo bem claro, não consigo ser mais claro para você. Perder esse namoro hoje por causa da santidade, por causa da vontade de Deus, perder esse namoro não é perda, é livramento. Segue firme na vontade de Deus ao seu respeito. Eu ouvi que o Sapo já está dedilhando essa canção. E essa canção diz assim: insisto em perseguir os meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito, e eu me perco querendo ser Deus de mim. Quantas vezes eu, Peter, me perdi querendo ser Deus de mim mesmo. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa hoje, meu irmão, o seu querer. Esteja pronto hoje para cumprir a vontade de Deus. E aí você vai poder dizer, como nesse refrão: guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Eu calo o meu querer para ouvir o que o Senhor quer, porque eu preciso ser um barco à vela solto pelo mar. Eu preciso ir para onde o vento do Senhor levar. E o vento do Senhor se chama Espírito Santo. Vamos cantar essa canção? Esteja preparado. Assim como agora naquele conclave, homens estão reunidos para discernir a vontade de Deus. E uma vez entendendo a vontade de Deus, está pronto para cumprir. Imagina, gente, naquele conclave, o resultado. Se coloca na pele de um daqueles cardeais, por um instante. A votação, o discernimento, aí vem. Olha, na votação, tá você. Vai, eu vou me colocar no lugar. Peter, é você. É você que vai levar a igreja de Cristo Jesus. Imagina, gente. Imagina isso. Você vai estar à frente da igreja instituída por Cristo.
você carregará a responsabilidade de levar a missão de Pedro nas costas. E aí, a pessoa tendo consciente, esse homem tendo a consciência de tudo isso, olhar diante de todos aqueles e dizer: eu digo sim à vontade de Deus, eu aceito. Lindo, né? Então, nós estamos vivendo isso na nossa igreja hoje. E você, hoje, está sendo chamado a viver isso na sua vida cotidiana. Estar pronto. Eu aceito, Senhor. Não entendo, talvez eu olho para mim, eu não me vejo nem preparado, mas eu digo sim, eu quero, eu vou, porque eu não posso ser mais Deus de mim mesmo. Se o Senhor me pede, eu vou. Vamos cantar essa canção? Quero convidar você a cantar junto essa canção. Guia-me, Senhor, para onde aprouver. Vamos cantar. Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui hoje, nesse dia, por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Soltemos a nossa voz no Espírito agora. Sim, Senhor, nós queremos entender a Tua vontade hoje na nossa vida. Eu peço, Senhor, o poder do Teu Espírito agora sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanham agora, que já estão inquietos. Senhor, já faz muito tempo, eu não entendo o que o Senhor quer de mim. Vem, Senhor, no dia de hoje, com a força do Espírito Santo, convencer os nossos corações da Tua vontade, dos Teus projetos para nós.